Olá, pessoal! Como estamos? Olá, bem-vindos! Olha, primeiro, né? Bem-vindos! Tô terminando aqui de ver as anotações do filme, gente, enquanto o pessoal vai entrando aí. Vamos lá, gente, como vocês estão? Como vocês estão? Olá, pessoal! Como vocês estão? Sejam bem-vindos! Oi! Eu tô bem, tá bem? SOS Físio. Tô ótima! Finalizando. Oi, Tabata! Tudo bem, gente? Sejam bem-vindos! Sejam bem-vindos! Então vamos lá. Para quem não me conhece, eu sou a doutora Débora Lee, sou gerontóloga e trabalho especificamente com idosos que têm a doença de Alzheimer. Eu fiz uma graduação na USP, né, na gerontologia, são 4 anos de faculdade. Fiz uma pós no Albert Einstein de Neurologia do Adulto. Terminando essa pós, eu fiz o mestrado na Unicamp em gerontologia e estou terminando o doutorado em gerontologia também. Desde 2018 eu sou coordenadora da ABRAS, que é a Associação Brasileira de Alzheimer aqui de Limeira, Vila Cláudia. E sou proprietária do Elderly, Centro de Envelhecimento Saudável, Centro de Promoção de Envelhecimento Saudável. A SOS Físio tá falando que tá triste porque é o último dia. Também tô bem triste. Ah lá, a Tabata também tá triste. Mas passou rápido, né? E o bom que vocês gostaram, tô muito feliz que vocês gostaram. É o nosso último dia, né? Então, o que acontece? Por conta da pandemia, não deu para fazer as festividades que a gente faz em decorrência do dia do Alzheimer, que foi agora dia 21 de setembro. Então, pensando nisso, né, fazendo do limão uma limonada, eu pensei em fazer essas semanas de live, né? Eu fiz a semana de conscientização da doença de Alzheimer. Então, todos os dias aí, aqui nesse mesmo bate-local, nesse mesmo bate-horário, às 11 horas, a gente conversou. E aí, tá? Tô muito feliz que o pessoal veio e participou todos os dias, né? Que sinal que gostaram. No primeiro dia, que foi segunda-feira, eu falei o que é a doença de Alzheimer. Na terça-feira, eu falei sobre o tratamento da doença de Alzheimer. Na quarta-feira, eu falei, meu familiar tem doença de Alzheimer e agora? Na quinta-feira, eu falei, que foi ontem, eu falei sobre a estimulação cognitiva. E hoje, sexta-feira, sextou! Vamos fechar com chave de ouro, falando um pouquinho do filme Viver Duas Vezes. Quem assistiu o filme aí? Quem que assistiu porque eu indiquei, né? Porque eu coloquei nos posts, né? Eu coloquei no começo do ano. Quem gostou do filme? Né? Quem assistiu aí por minha indicação? Me falem aí. Vamos escrevendo aí, tá? Acho que com um delay um pouquinho. A AGF Ângela assisti, a SOS Físio, ó, eu, a Tabata. Viu só? Tô me sentindo uma influenciadora, né? Ainda bem que é de coisas boas. Eu também, quando eu soube do filme, né, eu publiquei no Instagram no começo do ano. E quando eu assisti, eu fiquei encantada. Achei maravilhoso, achei que nós da gerontologia, a gente se enxerga muito, né, em algumas cenas do filme que a gente vai comentar hoje. E assim, e daí quando eu tava falando, eu tava no WhatsApp, né, da empresa, daí uma gerontóloga falou comigo, não é a Han, tá? É uma outra, esqueci o nome dela. Porque tá salvo com números, né? Que geralmente o cliente entra em contato comigo, ele não fala o nome dele. Daí eu salvo com algumas letras, daí só depois que ele fala o nome dele, daí fica salvo com essas letras, então eu não sei o nome. Daí a Angela tá falando, ó, no início do ano eu amei o filme, chorei horrores. E agora minha mãe está vivendo isso. Olha só, né? Parece que foi Deus, né? Já te preparando pro que viria, né? Pro que viria. Deus é bom, né? Sim, eu falei pra vocês, né? Eu também tô passando por isso. A gente tem que ter força de seguir em frente, né?
mas pensando agora no nosso... Bom dia, Cremilde! Pensando mesmo no nosso futuro. Então, eu tava no WhatsApp e essa gerontóloga também da USP, só que ela, acho que ela tá fazendo a faculdade ainda. Ela comentou comigo que ela não tinha gostado do filme, que ela achou... Ela falou a visão dela. Eu comentei com ela, falei assim, não, mas eu tive uma visão tão diferente de você, eu fiquei tão feliz pelo filme, né? Ela falou assim, mas essa parte, eu falei assim, eu discordo, por causa dele, a gente começou a conversar sobre o filme. Daí que no começo do ano eu pensei, nossa, seria legal fazer um debate sobre o filme, né? Mas a gente não imaginaria que teria um coronavírus. Daí ficou por isso mesmo. Daí outro dia eu postei de novo do Viver Duas Vezes e a Arlan falou pra mim, né, aqui no direct, falou assim, nossa, eu assisti o filme por indicação sua. Eu falei, nossa, que legal, né? Acho que então bastante gente assistiu por minha indicação. Daí eu falei pra ela, vamos marcar um dia pra gente discutir esse filme, né? Porque é um tema super atual, é um filme que ele retalha muito, né, esse processo da doença de Alzheimer. Daí, quando eu fui fazer a Semana do Alzheimer, eu pensei, nossa, eu vou falar sobre esse filme. Né? Então vamos lá. Vamos falar porque é um monte de anotação, gente. Eu vou assistir no filme, já tinha assistido o filme. Eu assisti novamente a semana passada e fui fazendo tudo que eu fui notando de interessante, tá bom? Daí vocês podem ir comentando, tanto aqui como no Face. Ontem eu fiquei aqui com o celular na frente do comentário do Face, depois que eu vi as mensagens. Então me perdoem, tá? Mas hoje eu vou tentar olhar um pouquinho aqui atrás pro Face também. Que a gente tá ao vivo aqui no Instagram e também na página do Elderly Envelhecimento Saudável, tá bom? Então vamos começar. Filme Viver Duas Vezes. Né, pra começar, eu queria elogiar que antigamente, né, quando eu era pequena, eram todos filmes mais americanos. A gente tá vendo que tá muito em alta esses filmes europeus, né? Viver Duas Vezes se passa na Europa, né, na Itália, né? Eu não lembro aqui, mas é na Itália, eu acho. O nome do filme chama Viver Duas Vezes. Tá no Netflix, tá bom? Tá no Netflix, Viver Duas Vezes. Então, assim, os filmes europeus estão bombando. Tanto é que a gente vê pela série, né, do... Gente, minha cabeça tá... Vocês sabem já o porquê, né? Eu já falei. Né? Ainda tô meio bitolada. Recém-mãe, o meu filhinho tá com 2 meses. Ainda tô com a cabeça ruim, ainda tô com o esquecimento da gravidez ainda, não passou. Aquela série do... Ana, tchau, Ana, tchau, Ana, tchau. Como chama, gente? Que todo mundo usa máscara. Como chama essa série? Me ajuda aí, gente. Aquela série europeia lá que todo mundo usa máscara e rouba o banco. Gente, me deu um branco. Escrevam aí pra mim, tá? O nome da série. Obrigada. Fala pra mim o nome da série aí, gente. Esqueci o nome da série. La Casa de Papel. Isso, obrigada. Então, vocês viram, foi um boom. Então, até um pouco tempo atrás, a gente não assistia filme inteiro de outros países, né? A gente tinha um pouco de preconceito. E agora a gente vê esses filmes ricos, muitos filmes super legais que estão surgindo, né? Até mesmo como produção do Netflix, que a gente começa a refletir, né, o nosso dia a dia. Tanto é que a gente vê que tem alta aquilo da rede social, não assisti ainda. Então, vamos lá. Né? 11h09 já, o tempo voa. Então, no início do filme, então quem não assistiu o filme ainda, assistam, tá? Recomendo. E tem uma notícia boa pra vocês. Eu tinha falado que eu ia retirar lá os vídeos aqui do Instagram e do Facebook, que eu ia apagar. Mas eu resolvi deixar, tá? Então, quem quiser compartilhar as lives com algum colega, com familiar, pode compartilhar à vontade. Eu não vou tirar mais do ar, tá bom? Acho que informação a gente tem que dividir gratuitamente, então vai ficar gravado, tá? Eu não vou tirar mais do ar, vai ficar aqui sempre no IGTV e gravado aqui no Facebook. E eu tô colocando os vídeos também no canal no YouTube. O meu canal no YouTube é Elderly Envelhecimento Saudável. Então também vai ficar em todos esses canais, né? Foi super legal, teve uma devolutiva super boa de todas as lives, então eu decidi deixar gravado, tá? Eterno, até eu viver. Então, podem reassistir à vontade. Então, começamos o filme, né? A data atual. Parece que é um filme que retrata o dia a dia, o cotidiano de hoje em dia, né?
Então começa o filme, uma moça cantando, né? Uma imagem em branco e preto. Depois a gente vai entender quem que é essa moça, o que se trata, né? Esse filme. Daí aparece o personagem principal, que é o Emílio. Daí aparece o senhor Emílio fazendo sudoku na cafeteria. Daí ele tá fazendo sudoku e entra a atendente, né, a garçonete, e fala pra ele, né, na hora que vai dar o alimento pra ele. Ela percebe que ele não terminou o sudoku. Ela fala pra ele, nossa, seu Emílio, é a primeira vez que eu entrego o café do senhor e o senhor não terminou o sudoku ainda, né? Sudoku, tem gente que fala sudoku, ele é um jogo que a pessoa vai calculando os números. Então, por exemplo, na fileira, não pode repetir o número, é de 1 a 9, geralmente, dependendo do tipo de sudoku. E a pessoa não pode repetir nem o mesmo número na horizontal, nem na vertical. Então é super gostoso também de trabalhar. Eu aprendi esse jogo com os idosos. Quando eu trabalhava no Centro de Referência do Idoso em São Paulo, logo que eu me formei em 2010, eu me formei em 2009, em 2010 eu fui trabalhar no CRECE, que é o Centro de Referência da Cidadania do Idoso. Fui a primeira gerontóloga contratada, super feliz, num processo seletivo super concorrido. Daí lá os idosos pediam pra mim na oficina de memória, ensina sudoku, daí que eu fui aprender também. Então muitas vezes a gente aprende as coisas pelos nossos idosos, tá? Então ontem eu atendi uma paciente que falou que adora a palavra cruzada. Eu falei, nossa, eu sou a louca da palavra cruzada, vocês veem que de vira e mexe eu posto aqui também. Eu sou super boa nesses jogos aí, porque eu adoro mesmo, eu aprendi a gostar. A Tabata também adora sudoku, né? É difícil, eu não gosto muito não, mas eu aprendi pelos idosos. Eu não gosto muito de número, eu gosto mais de letras, 7 erros, eu sou craque, eu adoro. Eu e minha filha, a gente fica que nem louco, uma competindo com a outra, eu adoro 7 erros. Vocês veem aí que eu sempre posto, tá? Posto tudo que eu gosto, tá, gente? O filme, tudo que eu postar aqui é porque eu gosto. Então ele fez o sudoku e ela falou que ele não terminou. Daí ele foi pagar a conta da cafeteria e ela fala, não, o senhor já pagou a conta. Então ele foi pagar a conta pela segunda vez, né, na cafeteria. Daí ela perguntou pra ele, né, senhor Emílio, você está bem? Né, porque o senhor tá diferente. Então, esses são os primeiros sintomas que a gente nota em quem tá com Alzheimer. A família, quem é próximo, começa a notar que a pessoa tá diferente. Tá estranha essa pessoa. Começa assim. Ela tá diferente. Mas a gente vai achar que é normal, né? Simplesmente ele esqueceu, não terminou o sudoku ainda, foi pagar a conta 2 vezes. Né? Já começa o sinal de as orelhinhas já começam, as anteninhas, né? Já começam a ficar alerta. Daí, mostra uma cena, ele ligando pro jornal, muito bravo. Porque ele falou assim que os números não batem, os números do sudoku não batiam. Ele ligou no jornal para reclamar que o número não estava batendo, que ele não estava conseguindo fazer. Daí a gente já vê um sinal do que também de Alzheimer? Agressividade. Ele não se conforma, ele não vê que é ele. Ele fala, não, tem alguma coisa errada no jogo. Né? Então já mostra agressividade. E a gente fica sabendo, né, que ele era professor de universidade de matemática. Então, para ele era inadmissível. Ele até inventou um negócio do número pi lá. Então, assim, era inadmissível que um professor de matemática não soubesse terminar um sudoku que ele jogava super bem. Então, ele não era ele que estava errado. Ele ligou pro jornal pra xingar lá o jornal. Daí, mostra ele indo na primeira consulta, né? Que é aí essa parte, eu acho que retrata bem o nosso dia a dia como gerontólogo, né? Assim, eu me vi na pele daquela gerontóloga ali que estava atendendo ele. Achei ela um pouco bobinha, né? Mas a gente se vê bem na pele dela. Então, na consulta, ela faz o mini mental, né? Mini exame do estado mental, que é um teste de rastreio que nós utilizamos muito na área do envelhecimento, né? Ele é um teste de nota de corte, né? Ele não diagnostica, mas ele é um teste de rastreio. A gente já consegue rastrear se o paciente tem ou não algum declínio ali, né? Através da pontuação que esse paciente tem e pela nota de corte que ele tem nesse teste, né? A nota máxima é 30, então a gente vai vendo de acordo com a escolaridade. Quem quiser saber mais sobre os testes, eu tenho um curso aqui, gente,
aproveitem, que é só sobre a avaliação do idoso, né? Daí depois vocês rolem aí o Instagram, tem ali o post falando sobre esse curso só de avaliação ampla do idoso. Então, nessa avaliação, nesse curso, eu ensino a aplicar esse teste, tá? Qualquer profissional habilitado pode fazer esse teste, tá? Não precisa ser gerontólogo ou psicólogo. Qualquer profissional habilitado que saiba ler esses testes pode aplicar, tá bom? Todos os testes ali que eu ensino, ele é livre para todos os públicos. O curso chama Avaliação Ampla do Idoso. Da Cremilde está falando. Todos os casos que atuei, sempre o primeiro sintoma foi um dinheiro. Iam comprar, pagar e não realizavam o que estava proposto e o dinheiro sumia. Sim, é muito comum isso, Cremilde. O meu avô aconteceu assim. Eu falei para vocês que meu avô, ele era poliglota, falava vários idiomas, falava 4 idiomas, trabalhava no Volkswagen. Né? Na época dele, eles estavam fazendo o protótipo da perua Kombi na época. E daí, de repente, ele tinha 50 e poucos anos, minha avó viu que ele não estava pagando as contas. Ele estava muito perdido e sumiu o dinheiro. A gente vê que é muito comum, sim, essa questão da pessoa não conseguir fazer as atividades instrumentais, né? As avançadas, né? Que é pagar a conta. Muito comum. Então, a gente vê... Daí, na consulta, né, ela aplica o mini mental, que eu estava falando para vocês, que é o mini exame de estado mental. Daí ela começa, né? Então, aí que, às vezes, a gente... É difícil aplicar esse teste por causa disso. Ela fala, em que ano estamos, né? Que é o mini mental, fala, que dia estamos, em que ano estamos, qual a data de hoje, em que local nós estamos, qual instituição é essa aqui, repita para mim, carro, vaso, tijolo, então assim, são perguntas que parecem muito bobas, mas a gente sabe que esse teste é validado no mundo inteiro. Todos os profissionais, ele é o teste mais aplicado no mundo inteiro. Então, todo mundo que trabalha na área de envelhecimento consegue, por mais que ele tenha influência da escolaridade, ele não é um teste muito bem aceito por muitos profissionais, ele é o mais utilizado. Então, qualquer profissional que trabalha com envelhecimento fala assim, o idoso está com mínimo exame do estado mental 12, a gente já consegue interpretar o que significa. Né? Então, daí a gente vê o quê? Que quando ela começa a perguntar que ano nós estamos, ele já começa a fazer piada. Né? Ele acha, nossa, que pergunta idiota, eu sou um professor de universidade, ela me perguntando que dia é hoje. Mas a gente que está na área sabe que, né, a gente até vai ver no filme que vai chegar um ponto que ele não sabe. Ontem mesmo, né, na consulta, nas consultas que eu fiz ontem, os idosos não sabem a data mais. A gente sabe que é muito comum, nem o ano. O ano eu perguntei ontem, 2001, né? Falei, gente, olha só, né? A cabeça deles é outra, é incrível, é uma doença muito incrível. Então, ele faz piada do teste, né? A gerontóloga lá aplicando o teste, né, tentando ser educada, ela até meio ficava, responde, que dia é hoje? Eu achei que ela tratou assim, muito mole, faz igual eu, que dia é hoje? Que ano que nós estamos? Com mais seriedade e mais pontual, senão o idoso ele não vai responder mesmo. Daí ele deu risada do teste, mas ele não conseguiu fazer o cálculo. Imagina, um professor universitário não conseguiu fazer o cálculo. Então foi super incrível, assim, né? Daí ele falou, não, eu sou professor de universidade, não é possível. Daí, no final, ele fala pra moça, né, que ele não acredita no que ela tá fazendo. Que a gente vê que tem muitas pessoas que não acreditam. Como é que ao ver algumas figuras, ela vai me avaliar? A gente sabe que são figuras validadas. São testes utilizados no mundo inteiro. Então, assim, são especializados em idosos. A gente sabe que se eu aplico uma figura da bateria breve, o idoso, aquilo lá é muito nítido pra gente que trabalha na área, o quanto que ele tá, a progressão da doença ou não, né? Então, daí ele fala assim pra o gerontóloga, a minha cabeça está perfeitamente bem, né? E vai embora bravo, tudo. Aí, fez a ressonância, né? Passou com o neuro. Daí, entre essas cenas, ele se recorda de quando ele conheceu uma mocinha, né? Que é o enredo do filme vai através desse amor, né? Que ele não viveu. Daí ele pergunta pro neuro, né? Qual que é a solução? Daí o neuro responde, não tem solução.
né? Daí a gente vê que é um baque, né? Ele fica assustado. A gente sabe que é uma demência, não tem cura, não tem solução, infelizmente. Daí o médico fala pra ele, ó, eu vou ter que falar com algum familiar seu. Na próxima consulta, venha com o seu familiar. Daí ele falou o quê, né? Ele é super hilário. Ele falou assim, eu não tenho família. Eu não tenho ninguém. Né? Daí eu falei, quando eu vi o filme a primeira vez, eu falei, nossa, coitado, né? Ele não tem ninguém, como que vai fazer? Daí, quando acaba a consulta, ele encontra com a filha dele no final, lá do corredor, no hospital. Que a filha dele é representante de laboratório, né? Que ele fica sempre brincando com ela que ela era vendedora. Então, ele tinha família assim, mas a gente vê que tem, né? Daí ele vai almoçar na casa da filha, daí a família só fica no celular, daí a gente começa a perceber a dinâmica familiar, que é o que a gente comentou, né, na quarta-feira. É muito difícil, porque vem à tona toda essa vivência desse idoso com a filha. Como que foi difícil essa vivência entre eles. Eles não tinham muito contato mais. E a gente viu que com a doença ela foi obrigada a se aproximar dele. É que a GF Ângela tá falando. Minha mãe, apesar de há um tempo estar mostrando esquecimentos, a ficha caiu quando ela me disse que não lembrava que cidade que meu pai era, sendo que estão casados há 47 anos. Nossa, Ângela, que incrível, hein? Porque ela já não se recordava de fatos, né, antigos. E geralmente quem tem a doença de Alzheimer, alguma demência, ele esquece fatos mais recentes. Então, se sua mãe não recordava um fato que é já da memória dela retrógrada, é de se preocupar mesmo, né? Porque a última coisa que os idosos vão perder, geralmente, né, não é todo mundo, é essa memória mais antiga. Mas que bom que a sua ficha caiu, né? A gente não quer. Na verdade, acho que a gente coloca uma venda nos nossos olhos para não querer enxergar. Essa é a verdade, a gente não quer enxergar o que está diante dos nossos olhos, né? Porque é uma doença difícil. Então ele foi lá, falou com o médico, né? Daí o médico sugeriu. Olha só, gente, como esse filme é muito nossa realidade, assim, de consultório, na gerontologia, né? Daí ele sugeriu pra ele morar com a filha, né? Daí, imagina, né? Ele nem tem contato com a filha, foi sugerido que ele morasse com a filha. Daí a gente vê essa relação muito difícil entre mãe e filho, né? No almoço, principalmente, né? Aparece o filho, aquela filhinha dele, gente, genial, né? Que menina maravilhosa aquela atriz, gente, eu adorei, assim, foi muito legal. Fiz assim que o filme, ele foi muito assim, a gente parece que a gente tá enxergando aquela família real, né? De verdade, a gente tá num Big Brother, parece. Muito legal, muito legal. Deixa eu ver, a Tabata falou, verdade, a gente que não quer enxergar é acertar isso. É, ninguém quer enxergar, né? Daí a filha fala pro pai, tá, pai, o senhor não vai morar comigo, mas o senhor vai ter que usar um celular. Daí ele falou, celular, eu não gosto dessas coisas, a gente sabe que também muito real. Muitos idosos não querem ir com a tecnologia, né? Eles se recusam a novas tecnologias, também outra coisa muito real. Mas, quando a netinha dele foi lá na casa dele, né? Ele viu que ela estava jogando um joguinho de matemática. E o que ele gosta? Matemática. Daí ele pede pra filha baixar esse joguinho pra ele. E daí a gente vê que se inicia ali uma relação entre avô e neta, né? Que começa essa relação que maravilhosa, extraordinária. Daí a netinha comenta, né? Um celular, vô, é Deus. Celular é Deus. Daí ele fala, né? Se celular é Deus, procura pra mim essa pessoa, Margarita. Daí que a gente começa a conhecer a história da Margarita. Daí a Cris de Oliveira tá falando, né, de Olívio. E quando a gente vê, mas quem tá no entorno acha que a gente tá exagerando, né? É muito comum, às vezes no consultório mesmo eu dou o diagnóstico, né, eu falo pra família o que eu vi nos testes, a família não acredita em mim. Até eu como profissional, eles acham que a gente tá exagerando, daí volta dali um ano muito pior, né, infelizmente. No filme eu amei tudo, mas o vínculo com a netinha foi lindo, assim, foi extraordinário, assim, eu falei, esse filme eu adorei muito, assim, eu achei muito legal. Cheguei agora, qual filme? Viver Duas Vezes.
Gente, quem puder, eu não sei fixar, eu devia ter fixado, né? Eu não sei fazer isso, tá, gente? Mas chama Viver Duas Vezes e tá no Netflix, tá? É um filme muito legal. Filme Viver Duas Vezes. Então, ele começa a relação com a filha e eles começam a procurar a Margarita, né? Aí mostra outra cena que ele foi no café que ele vai todo dia de novo. E ele estava diferente. De repente ele esfregou o tomate no pão e a atendente ficou olhando, né? Ele saiu do café e se perdeu, né? Isso também é um sinal muito comum de quem tem a doença de Alzheimer. Eles se perdem. De repente ele teve uma confusão mental, se perdeu, né? Até eu falo, ontem eu tava falando com o paciente, falei assim, nossa, mas ele ainda anda sozinho? Ah, anda. Gente, não pode, tá? Eles vão se perder. Então, evitar ao máximo. Tem um vídeo que eu tenho no YouTube que eu coloquei lá, Idosos Perdidos. Assistam lá, tá no YouTube, tá? Então, eu falo um pouquinho sobre essa questão muito importante dos idosos se perderem. Ele não tem noção. Daí a gente vê que ele roda a cidade e volta pro café e a atendente vê que ele tá sentado ali. Totalmente, a gente vê, né, o ator maravilhoso, porque na fisionomia a gente vê que ele tá perturbado, que ele não tá entendendo as coisas, né, esse um ótimo ator também. A Cris Olive falou que gostou muito, principalmente no final. A Ângela vai digitar o nome do filme. Beleza, obrigada, viu, daí eu vou fixar, vamos ver. Ah, agora entendi, tá, obrigada, viu, pode colocar aí. Então ele se perdeu e voltou no café. Daí a Cris tá falando, minha avó não reconhecia o espaço na minha casa. Perguntava para onde que eu vou. Ai, que dó, meu Deus. É bem comum, tá? Filme Viver Duas Vezes, vamos ver. Fixar comentário. Aê! Ai, obrigada! Que chique, gente. Tô me sentindo super chique. Então, vamos lá. Voltou e retornou ao café. Daí ele voltou na consulta. E tudo isso, gente, já vendo que tá passando o tempo, né? Vai passando o tempo. E ali tá como se fosse a vida correndo mesmo, né? A vida que segue. Daí ele retornou na consulta com a filha, né? Daí ele foi novamente lá fazer o exame com a gerontóloga. Daí na hora, a filha do lado, essa cena, gente, retrata o meu dia a dia, assim. Falei, caramba, como eles sabem, né? Quem fez esse filme é algum gerontólogo, não é possível, porque é muito real. Daí, tá na consulta, né, a filha do lado, ele começou a errar o cálculo, né? 90 menos 100 menos 7, menos 7. Né? Ela fala dela é diferente, dela é das 30 moedas. Tenho 30 moedas. Daí a filha se intromete. A filha não consegue acreditar que o pai não tá entendendo. E começa a responder, a falar as respostas. Né? Então a filha começa a se intrometer e começa a falar a resposta no meio do teste. E a gente vê que isso é muito comum. Muitas vezes, né, igual às vezes na figura breve tem uma tartaruga. Daí a filha fala pra mim, não, minha mãe sabe o que é tartaruga. É que minha mãe nunca viu tartaruga na vida. Gente, como uma idosa de 90 anos nunca viu uma tartaruga na vida? É impossível. Então a família, ela não acredita. A gente fazendo o teste, eles interrompem, a gente pede para eles não falarem, eles começam a falar, eles não se conformam. Daí ontem mesmo no consultório, eu vi a filha começou a chorar quando viu que a mãe estava errando. É muito difícil, gente. É um clima muito difícil porque a gente não sabe se acolhe o idoso, a idosa tremenda, assim, sabendo que estava sendo testada, é muito triste, sabendo que estava ruim. E a filha chorando, assim, foi muito difícil. É difícil, a gente sabe, é o nosso dia a dia. Porque a gente trabalha com pessoas que estão piorando, né? Então a gente tem que cuidar tanto do paciente que está ali nos ouvindo, como a família que vai ouvir, né? Que é uma coisa que vai piorando. Que é mesmo isso, não tem como negar, né? A Tabata falando, na época eu fiz um colar para minha mãe com a gravação do nome dela e o meu telefone. Porque caso ela se perdesse, tinha contato com ela. Muito legal, isso mesmo, né? É uma das alternativas, são as pulseiras de identificação. Porque se esse idoso, ele se perde, a pessoa consegue identificar. Da Ângela de nada, da Cremilde. A expectativa da filha na resposta certa também é visível. Os familiares querem tanto uma resposta positiva que eles respondem, eles não se conformam. Gente, é igualzinho no filme, tá? É igualzinho no filme a gente vê.
O filme é bom que fala do profissional de gerontologia, da gerontologia, e é um avanço, legal, verdade. Daí ela já tá falando, acontece, atende autistas e a mãe fala pela criança, como se fosse a criança. É isso, gente, a gente vê, a família, ela quer proteger. Então a gente vê que eles começam a responder sim, né? Então foi lá, daí a filha responde, né, pra ele, daí uma hora ele acerta. Ela fala, viu? Ele sabe, né? Tipo, falando pra gerontóloga, você tá errada. Ele sabe, meu pai sabe sim. É você que não sabe aplicar o teste, né? É como se fosse mais ou menos assim. Daí, o, a netinha liga pedindo o contato da Margarita, né? Eles fizeram o Facebook, procuraram lá no Google sobre ela, viu que ela era professora também. E ele decidiu, escondido, pegar o carro e procurar a Margarita. Daí a neta viu, né, ele saindo com o carro e vai junto. Vão os dois juntos se aventurar, viajar, acho que 4 horas, né? Uma loucura, super legal. Daí a gente vê nessa cena que eles estão viajando outra questão muito importante na doença de Alzheimer. O idoso dirige super mal, vocês viram assim que ele tá dirigindo, ele entra nas mãos errado, quase que mata a menina lá. Então a gente vê também outra questão muito grave. Nas reuniões da Brás, eu recebo famílias que falam que o idoso ainda dirige, gente, pelo amor de Deus. Eles não têm condição nenhuma de dirigir mais. Mas como vai fazer para tirar o carro dele? Tem famílias que eu atendo que a esposa teve que vender o carro. Às vezes escondia a chave e tudo, mas o idoso achava que ele tinha muita alucinação, achando que ela estava atraindo ele. Então ele falava, não, você está escondendo a chave porque um homem vai vir aqui, seu namorado. E começava até quase agredindo ela, né? Ele estava muito agressivo. Ela teve que vender o carro. Daí eles só andavam de Uber. Só que um dia eles estavam indo no meu consultório, acredita que ele abriu a porta do Uber do nada. Ele abriu a porta, assim, ele tava com muitos surtos, né? Então a gente vê que são questões que a gente tem que começar a debater. E são super sérias. Como você vai dar um carro na mão de uma pessoa que não consegue lembrar o que ela acabou de comer? Ele pode ter algum, como fala, se ele pode ter algum surto, alguma coisa dirigindo, ele não lembrar o que é um farol vermelho e atropelar uma criança, atropelar alguém, matar alguém. Então é uma arma, um carro na mão de uma pessoa que tem demência. E até uma sugestão, né, que eu até comento na Brás, que deveria, nessa época que vai renovar a carta dos idosos, não só idosos, né, a partir já dos 30, 50 anos, além de fazer os testes teste psico... esqueci como fala o que a gente faz para tirar a carta. Mas fazer também a avaliação de memória desse idoso. Porque muitas vezes o idoso, igual na Brás tem um senhor, a esposa dele que vai, ia, né, que a gente parou a reunião agora, mas vai voltar, graças a Deus. Então, ela falou que o esposo dela, ele pega o carro, estaciona em cima da calçada, quase bateu o carro, assim, doutora, eu fico louca, que eu morro de medo de andar com ele. Assim, que ele foi levar ela no médico, ela não sabe dirigir, né? A gente vê que muitas idosas não sabem dirigir, ela é idosa também. Daí, falou assim que ele estacionou no médico, lá perto da minha clínica, que na minha clínica é região só de consultório. Só tem médico na região lá da minha clínica, que é a Vila Cláudia, né? Perto da Santa Casa. Eu sei que ele não sabia onde colocou o carro. Simplesmente eles ficaram horas procurando esse carro, porque não lembrava que estacionamento que tinha colocado. Daí, graças a Deus, acharam depois de horas. Assim, assim, inacreditável. Então, não pode dirigir, tá? Então, a Ângela tá falando. A família tende a preencher toda a capacidade perdida e nessa deixam de perceber lacunas. Psicotécnico. Isso, Alan. Obrigada. É o teste psicotécnico. Então, a gente vê que deveria, vocês não concordam comigo? Que tem que ter um teste para avaliar esse idoso para dirigir. Daí isso que eu tava falando. Eu falei pra ela, mas ele vai renovar a carta, não vai? Então, quando for renovar a carta, você fala escondido lá pro avaliador. Ela falou assim, doutora, eu não tenho como tirar o carro do meu marido. Como eu vou falar pra ele que ele não consegue dirigir mais? Ele não aceita que ele tá... E é engraçado, né? Igual ontem na aula, eu tava dando aula pras cuidadoras, e eu tava falando dos sintomas do Alzheimer. Foi aula sobre patologias ontem. Daí uma aluna falou pra mim, doutora, é o que a minha irmã tá.
Então, assim, na Brasa é legal também isso, porque essa senhora que eu tô falando, ela foi em convite de uma amiga e ela começou a olhar, ela falou assim, meu Deus, é isso que o meu marido tem. Então muita gente se assusta porque não imaginava que era uma demência. Eu tava assim, doutora, como eu vou tirar o carro dele? Não tem como tirar o carro dele. Daí eu falei pra ela, Varna, quando ele for renovar a carta, você vai esconder. Olha só minhas. Eu falo, gente, eu falei, eu não tenho papas na língua, eu falo mesmo. Se você vai e fala pro instrutor ou pra quem tá renovando a carta, que ele não tá com memória boa, que ele não pode renovar. Ela falou assim, doutora, mas ele renovou esse ano. Foi o ano passado, isso tá no final do ano. Ela falou assim, ele acabou de renovar a carta, ou seja, mais 5 anos dirigindo. Gente, como que o examinador não tem noção? Ele acabou de tirar uma carta, a carta, e como que você vai falar pro idoso? O senhor não pode dirigir, sendo que ele acabou de renovar uma carta. Eu falei, não, mas eu passei pelo médico, passei por todo mundo agora, eu tô bom pra dirigir. Então é muito difícil, a gente vê que são situações também, e a gente vê no filme que ele dirige super mal e a criança corre risco, né? A Cremilde, tem um caso aqui, orientei a família, ela foi no Detran, levou o relatório do médico, depois levou o paciente. Assim foi mais fácil. Ele acha que foi o Detran, porque por conta da idade. É isso. Boa ideia, viu? Falar pra... Mas assim, a gente vê que tem poucos profissionais que vão fazer esse relatório, né? Até mesmo o neuro, às vezes. Ontem minha paciente, né? Eu atendi uma paciente nova, surgiu ontem. Ela falou que foi no neuro 2 anos atrás. Ele falou que ela tava com ansiedade. Falou assim que tava com ansiedade, que era só ela voltar pra casa. E não deu nenhuma medicação, não deu nada, gente. Um neuro. Falou pra ela que ela tava só ansiosa. Totalmente, já agora ela tá... O MEI dela ontem deu 12. De 30 deu 12, assim. Então a gente vê que é muito grave. Gente, é uma questão que a gente tá falando de saúde pública. Os médicos não sabem avaliar. Daí depois de uns meses ela foi e passou por um outro neuro. Daí ele foi e diagnosticou e deu a medicação, tá? Então assim, a gente vê que é muito sério. Ansiedade, ele falou que ela tava, que era normal. Pelo amor de Deus. Daí a Cris de Olive tá falando. Ainda mais que o número de casos de demência está aumentando, sim. As pessoas não têm noção. Daí a Angela tá falando, acontece com as pessoas esquecer onde puseram o carro no shopping. Imagina com Alzheimer. Eu já esqueci, gente. Eu já tava eu e minha filha, a gente ficou andar por andar procurando. Só que o shopping de Limeira é pequeno, graças a Deus. Achei. Meu filho me deu um desespero. Eu fiquei desesperada. Falei, meu Deus, eu vou ter que esperar todo mundo ir embora pra achar meu carro. Mas eu falei, a gente anota, tira a foto. Minha filha fala, mamãe, tira a foto da vaga, né? Claro, cada caso é único, mas essa troca é ótima para novas ideias. Sim, gente, obrigada. Deixa eu ver que parece que alguém escreveu no Face. Ah, não. Eu sei porque eu mexeu ali o Face e ontem eu não vi, né? Coitada, a seguidora ficou sem resposta. Quem nunca, né? Gente, eu já fiz algumas coisas, né? Contei pra vocês já que eu fui fazer uma oficina de memória. Olha só, oficina de memória no Sesc, em Araraquara. Araraquara de Limeira são quase 3 horas. Daí eu peguei, eram 2 dias de palestras, de 2 dias de oficina de memória no Sesc. Eu peguei e fui, né? Eles pagaram um hotel maravilhoso pra mim lá, fui. Chegando no hotel, abri minha mala, só tinha calcinha, eu tinha esquecido de levar minhas roupas. Eu tinha esquecido minhas roupas do que eu ia usar nas oficinas, né, nos cursos, em cima da minha tábua de passar roupa. Cheguei lá, liguei pra mim e falei assim, meu Deus, e agora? Só tava com a roupa do corpo. Eu falei assim, usa essa, e aí vai no shopping e compra uma outra blusinha. Daí eu fiz isso, eu fui e comprei no shopping uma camiseta, daí eu fiquei com a mesma saia que eu tava no dia. Então acontece sim, Fui fazer uma oficina de memória pros idosos e acabei esquecendo a minha roupa que eu ia usar na oficina no Sesc. Né? Eu contei pros idosos, eles morreram de rir. Falei, gente, e olha que eu era bem mais nova, né? Acontece sim. Eu sou a louca do esquecimento, né? Mesmo trabalhando com Alzheimer. Daí ele dirige mal. Daí eles param no posto de gasolina. A Cris tá falando que também tem problemas de atenção. Tem que criar mecanismos para não esquecer. Eu anoto tudo, vocês estão vendo. No meu calendário tem tudo. Tudo que eu for fazer hoje eu tenho anotado. Senão eu não consigo Até por isso que eu falo pra vocês, me mandem e-mail. Porque se vocês me mandam e-mail, eu já olho o e-mail e respondo. Se me manda pelo WhatsApp, daí eu vou esquecer. Então me manda no e-mail, eu já respondo, já mando o artigo. Eu vi que me mandaram lá, eu vou mandar, tá? Alguém me pediu ontem. 2 pessoas me pediram ontem artigo, eu mandei pra uma, falta outra.
Acontece, olha lá. Então, daí eles pararam no posto de gasolina. Daí o que ele fez? Né, o Emílio colocou álcool ao invés da gasolina. Colocou álcool. Daí o que aconteceu? Tiveram que chamar a filha. Daí a gente vê que a filha tá com problema lá do marido dela de traição, né? Tem todo um outro enredo que tá paralelo à história. Então esqueceu a gasolina, pôs álcool. Daí teve que chamar o guincho, né? O esposo tinha batido o carro deles. Tiveram que dormir num hotel, tudo. Daí a filha fala, né? Por que você quer ver essa mulher, né? Que daí ele conta a história, tudo, explica o que estava acontecendo. Ele fala que quer ver a Margarita antes dele esquecer de vez dela, antes dele perder toda a memória dele. É super bonito dessa parte, né? Daí merece coraçãozinho, assim. Ele queria ver a Margarita antes dele se esquecer totalmente dela, né? Então foi super lindo. Daí a filha ficou brava no começo, tudo, mas daí ela vê o quê? Que eles estavam no posto de conveniência, né? Esperando o guincho. E o avô tá na mesa lá com eles, começa a colocar azeite no café. Daí a filha sai, né? Tenta intervir. Ele fica mais nervoso, daí ele começa a se agitar, derruba tudo o café na roupa. Também a gente vê que é muito comum, derruba aquela agressividade. Né? Daí, no carro, quando eles estavam voltando para casa, ele trocou o nome da neta pela Margarita. Daí a gente vê que a filha, ela fica forçando ele. Não, qual que é o nome dela? 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 Daí tá forçando. Daí não pode forçar, né, gente? Eles não se lembram. Daí a neta fala, não, mãe. Daí a neta vai... Essa cena é bonita, que daí a neta fica dando dicas pra ele lembrar que o nome dela é Branca, né? Super legal. Daí quando ele acerta o nome que a neta chutou lá pra ele, soprou, ela fala, ele consegue quando ele quer. A gente vê que também essa fala, Samília Sala. Não, ela tá fazendo de propósito. Ela tá de brincadeira. Se ela tentar mesmo, ela consegue. Quando ela quer, ela faz. Ela vai conseguir lembrar. Isso também é um erro, né? Não é de propósito, é sem querer. Daí a Ângela tá falando, né? Uma senhorinha fez todo mundo da academia ficar procurando as chaves do armário. Arrombaram várias portas que ela dizia ser dela. Nada foi encontrado. Descobriu que ela não tinha levado chaves. Meu Deus do céu! Será que ela tinha doença de Alzheimer, né? Às vezes ela tinha alguma demência, né? Tem que entrar em contato com a família, né? Tá sozinha aí na academia. Né? A gente vê que é muito comum, gente. Daí, no restaurante que eles foram, né? Ainda tá na saga ali de... Daí eles resolveram ir, né, buscar a Margarita, atrás da Margarita. Daí eles estavam no restaurante... Entrou um ex-aluno dele. E ele não reconheceu esse aluno, lógico, né? Daí o aluno começa a falar lá umas palavras estranhas. Tudo aí no final que a gente entende o que aconteceu. Falou vaca, vaca, vaca. Daí a menina fala... Essa cena é hilária. A menina fala que tá chamando ela de vaca. É um engraçado. Depois a gente vê. Daí eles estão no hotel lá procurando a Margarita. E o pai some no meio do hotel. De pijama. Daí, quando eles... minha filha tá gritando, gente. Eu falei pra aquela live, ela esqueceu. Olha, gritando pra eu levar shampoo. Você acredita? Não dá vontade de puxar a orelha dela? Tá gritando aqui que quer que eu leve o shampoo. Como que se eu tô fazendo uma live, gente? É vida real, tá? Vou fingir que eu não tô escutando. Ela vai gritar de novo, não ligam não. Falta 15 minutos, né? Daí ele se perde no hotel, daí a filha acha ele de pijama. Daí ela fala pra ele, pai, por que você tá procurando ela, né? Por que tem tanto amor por ela? Daí ele fala que quer saber se ela também pensou nele em todo... Ele fala assim, eu quero saber se ela também pensou em mim todos esses anos. Nem se for por um pouquinho, né? Daí também é super bonito. A criança também esquece, é verdade. Então daí ele fala também essa frase super bonitinha, que ele fala, né?
que ele quer saber se ela também pensou nele todos esses anos, né? Ele todo romântico. Ele fica confuso, né? Daí a gente vê que a doença ela vai progredindo e vai ficando cada vez mais confuso. Não reconhece a cafeteria que ele sempre frequentou, sai andando perdido. Daí ele acaba indo morando com a filha. Daí a gente vê, né, que infelizmente, com o passar do tempo, ele vai ter que morar com a família mesmo, não tem o que fazer, ou vai para uma instituição. Ele se esquece as ordens dos discos de música que ele tem, né, que ele mostra pra neta, que ele tinha tudo organizado. Daí também é super bonitinho, que a neta começa a colocar os post-its, né, os lembretes, para ele se recordar onde estavam as coisas. Também a gente pode usar essa estratégia também com os nossos idosos, né, colocando os lembretes. Daí eles foram no casamento, né, pega o microfone e começa a cantar. A gente vê também que tem um sintoma da doença de Alzheimer, que é a desinibição, né, ele não consegue... Ele começa a fazer atitudes que ele não faria, né? Um senhor todo quieto, né? Sempre muito quieto, sempre muito sério. De repente pega o microfone e tá dançando lá na festa, tá se divertindo. Daí a filha vai lá, né? E tira ele de lá. Daí eles chegam na casa da Margarita. Acabam chegando na casa da Margarita, finalmente. Daí... quando ele finalmente encontra a Margarita, a gente tem a surpresa, né, do filme. Daí que ela fala, que horas são? Quem é você? Né? Ou seja, a gente descobre que a Margarita também tá com uma demência, né? O marido fala, ela tá com demência. Né? Super, então a gente fala, nossa, que incrível, né? Que triste, até porque, nossa, agora não vai... Como vai ser? Daí ele nota que ela tá abordando o infinito lá, o L, né? Que é o do início da história deles, lá na praia. Daí ele viu... Ele riu, né, do filme que eles estavam vendo. Daí ele fala que não gosta de lentilha quando a filha tá cuidando. Daí já vê já a fase mais final, né, moderada pra final, que a filha já tá cuidando dele, tá dando a comida, ele não quer comer. Não fala, eu não gosto de lentilha. Confunde a filha com a esposa dele. Diz que não tem filha, né? Que chama ela de Júlia. Daí começa a derrubar o prato no chão, né? Que começa a ficar mais agressivo. Daí a gente vê também o sofrimento da filha, né? Que cada vez fica mais difícil, né? Quando ele tá contrariado, ele começa a ficar mais agressivo. Daí a Cris de Oliveira tá falando, sim, apesar de ter essas cenas tristes, mas há uma delicadeza, leveza, porque é punk. Trataram de uma forma que a gente não termine o filme deprimido. Acho o final doce. Esse filme é maravilhoso. É triste, mas consegue ser muito lindo. Nome do filme realmente diz tudo. Viver duas vezes. 2 momentos de vida, 2 personalidades. É verdade. Muito legal mesmo o movimento. É a Elizabeth. Ah lá, muito legal. Prazer, viu, Elizabeth? Isso mesmo, né? A gente vê que é uma doença muito sensível, é uma temática muito atual. Quem passa por isso sofre muito, mas o filme ele consegue retratar de uma forma mais leve, né? Até tô pedindo para meus pacientes assistirem esse filme, porque vai retratar um pouquinho da realidade, né? Do que eles podem passar no futuro. A gente vê que ele fica muito agressivo quanto contrariado, aí começa a falar, não quero, joga comida no chão, daí a filha já começa a colocar babador, né, começa a dar comida na boca dele, ele começa a chorar, a gente já vê o sintoma depressivo também da doença, né, comida na boca, daí começa a consulta, né, daí ele volta lá na gerontóloga, daí começa, que ano nós estamos, ele já não recorda mais do ano. A gente vê como ele declinou no mini exame do estado mental, né? Já teve um declínio muito maior. A gente já vê que é uma fase que ele já não tem quase lembranças, né? Não sabe mais que ano que tá. Daí a filha começa a chorar no consultório, que a gente vê que é muito comum também. Acha que... Daí finaliza, né? Daí mostra a parte que ele tá... Que ele acha que ele é professor, que ele acha que tá dando aula ainda. Né? Ele começa a tratar a filha e a neta como se fossem alunos dele. Então também é bem interessante que ele começa... Daí quem te entende o negócio da vaca, né? Que era a tal da vaca que o aluno dele tava falando.
Daí acaba que ele acaba indo para uma LPI, né, uma instituição de longa permanência para idosos. A Move da Cuidar tá falando, a indicação de filmes assim ajuda muito a família, pois o desafio é preparar a família. É difícil, muito difícil. Outro filme que eu amo muito é o Para Sempre Alice, né? O filme Para Sempre Alice, ele também é demais, assim, que retrata muito bem como declina essa demência nesses pacientes, né? Mesmo ela sendo jovem. Daí ele foi pra LPI, e a gente tem a surpresa, né? A surpresa, daí onde ela tá falando, é difícil quando não reconhece os filhos. Ai, tudo é difícil, viu, gente? Tudo é difícil, não é só isso, não. Daí foi parar na LPI. Daí ele vai lá, acha a filha, né? A filha vai visitá-lo. Daí, como a gente vê, né, que nessa instituição a gente vê também os cuidados que a gente quer ter com nossos idosos, que é o quê? Que a gente comentou no tratamento. Começa a ter aula de pintura, musicoterapia. Lá ele tem convívio com outros idosos, a gente vê eles jogando, fazendo dança circular, que foi o que a gente comentou, que é excelente para o tratamento de quem tem a doença de Alzheimer, né? Daí, para finalizar o filme, que é a parte mais emocionante, a gente vê que ele encontra a Margarita. A Margarita tá ali. No começo até pensei que era delírio, né? Que assim, ele tava sonhando. Mas no final a gente vê que a Margarita também tá na mesma instituição dele. E ele vai conversar com ela. E ela fala, né? Daí ele percebe que ela sempre gostou dele também. Que ela tava abordando o infinito, né? Daí fica super lindo que o casal com Alzheimer acaba ficando junto, né? No nosso pensamento, né? Eu, como sou romântica, eu já fico pensando no final feliz pros dois. Mas a gente vê, assim, que é uma fase que daí ele abraça a filha, a neta, né? A gente vê que já é uma situação que dali pra frente só piorando, como a gente comentou. Daí vai ficar acamado até chegando ao óbito. A SOS Físio tá falando, Diário de uma Paixão também fala sobre Alzheimer, sim. Tem um post de indicação de filmes, tá? Depois eu reposto pra vocês. Tem bastante filme sobre Alzheimer. Tem aquele, né, que eu coloquei aí, que é o desenho, né? A Viva la Vida, né? Também é um desenho, uma animação maravilhoso. Entre Atrasada, esse filme está disponível gratuitamente ou é pago? Ele tá no Netflix, tá? O Viver Duas Vezes está no Netflix. É maravilhoso. O filme tá no Netflix, tá bom? E aí, qual cena do filme vocês mais gostaram? Qual parte do filme vocês mais gostaram? E o que vocês mais gostaram no filme, né? Eu gostei bastante da parte da gerontologia, né? Que retrata bem o nosso consultório, o nosso dia a dia. Gostei que mostra os testes que a gente aplica. Gostei muito dessa questão que fala do familiar não aceitar, né? Ele tem dificuldade de aceitar a doença no início, o sofrimento da filha, essa relação difícil que os filhos tinham, que a filha tinha com o pai, né? Então, eu gostei bastante de tudo, assim, eu sou suspeita, eu gostei bastante de tudo. E me surpreendi bastante com esse filme positivamente. No começo eu até pensei, nossa, deve ser um porre esse filme, né? Começa aquela imagem da moça cantando. Mas a gente vai entendendo o enredo do filme e vai se encantando, assim, é maravilhoso. A SOS Físio amou a conexão da neta com a avô. Legal, também achei muito legal. A Arlan gostou muito das relações que foram recriadas. Sim, né, querendo ou não, né, gente, vamos pensar positivo. Às vezes é um sinal que esse pai e essa filha, a neta, tinham que se reconectar, né? Que se não fosse pela doença, o avô ia continuar ali a vidinha dele e a filha e a neta ia continuar a vidinha dela separada dele. Então, é um aprendizado. E a gente vê também a paciência que a neta tem, né? Assim, é incrível, essa menina, ela é genial. Muito bem. Então, finalizamos. A Cris falou também, relação entre pai e filha e da neta. A GFE, a Ângela fala, a parte que eu mais gostei foi ver como a criança e o idoso se interagiam, me apaixonei. Esse filme é incrível, gente, não tá assistindo de novo. Né? Então, nós finalizamos, né? A Alan tá falando, e mostra a importância da necessidade do apoio da família, isso é importante. Esse apoio, né, que eles tiveram.
E a Ângela tá falando, minha mãe acorda todos os dias querendo ver meus filhos. Ah, que legal, que bonito, viu? Mostra os filhos pra ela, tá? Não deixa ela perder esse vínculo. Coloque porta-retrato, tudo pra ela visualizar também, né? E preparar a família também, é verdade, preparação dessa família pro que virá, né? Ainda tem a menina ser diferente, né? A autoestima dela, nossa, é demais, verdade também. E, nossa, que legal que eles colocaram uma atriz, né? Com um problema na perna. Foi muito legal. A gente vê também essa diferença, né? Aceitar a diferença. Muito real. Então, gente, infelizmente, chegamos ao fim da nossa semana de conscientização da doença de Alzheimer. Foi maravilhoso. Eu gostaria de agradecer de coração todo mundo que participou. Foi muito rico, eu fiquei muito feliz com a devolutiva de vocês. Então, como eu falei pra vocês, as lives vão ficar gravadas, tá? Eu não vou tirar mais do ar. Então assistam, quem não assistiu, os outros dias das lives. Eu vou colocar uma caixa de pergunta mais tarde para vocês sugerirem temas para as outras lives. Espero que vocês tenham gostado, que vocês participem das outras lives também. Compartilhem com colegas de vocês as lives, se vocês acharem interessante. Então, assim, eu queria agradecer de coração por todo mundo que... Eu sei que não é fácil, né? 1 hora de live, todos os dias, né? É difícil, a gente tem nossos compromissos, mas vocês estiveram aqui comigo, então foi uma companhia, né? Fiquei muito feliz mesmo, de coração, agradeço de coração. Aqui, que mais? A Cremilde fala, gostei de vários pontos, família, o amor que existe, mesmo de longe viver uma vida, né? E a gente supõe que tem um final feliz. Ah lá, a Ângela falou que quer mais live, a Cris está agradecendo. Gente, eu que agradeço de coração, tá bom? Muito obrigada por todo mundo que esteve presente. Muito obrigada, foi tudo de coração, viu, Tabata? Obrigada mesmo. Daí eu vou colocar a caixinha, vocês deem sugestões de novos temas que a gente pode trabalhar. Ou pode escrever aí algum tema que vocês gostariam que a gente falasse um pouquinho mais, tá bom? Você viu que tem muita temática pra gente falar ainda, né? Que a gente levantou aqui. Então, pra quem ainda não adquiriu, eu fiz um e-book especial com 100 páginas só sobre a doença de Alzheimer. Quem quiser adquirir esse e-book, é só clicar ali no link que tá na biografia. Esse e-book custa R$ 9,99, dá R$10, é um e-book completo. Então, quem não adquiriu ainda, adquira. Tem tudo sobre a doença de Alzheimer. Eu falo sobre tratamento, falo sobre atividade física, alimentação, estimulação cognitiva, falo de como cuidar do cuidador. Então, assim, é um e-book completo com 100 páginas só sobre a doença de Alzheimer que eu fiz com muito carinho para vocês. R$ 9,99. Então, vocês compram pelo Hotmart. E o site para adquirir essa apostila tá ali na biografia, tá bom? Vamos ver aqui. A Cremil de gratidão. Arlan, muito obrigada. Amo suas aulas e tudo que você compartilha. Obrigada, viu, Arlan? A Arlan eu conheço pessoalmente, né? Ela fez 2 cursos comigo presencialmente aí em São Paulo. É um doce de pessoa. Então, só tenho a agradecer. Também é gerontóloga. Então, assim, eu só tenho a agradecer a vocês, tá, gente? Eu não tenho... Assim, foi muito melhor do que eu esperava essas lives. Tanto é que tá me motivando a fazer mais. Então, eu vim com muito prazer com vocês todos os dias, falar com vocês, conversar com vocês. E é uma troca, né? Todos nós profissionais, familiares, acho que o mundo é isso. É uma troca, a gente trocando energia, trocando conhecimento e todo mundo sai rico, né? A Ângela tá falando que Deus continua te abençoando imensamente. Obrigada, viu? De coração, gente. Então, vamos terminar essa live, tá? Eu já tô com saudade de vocês, mas eu prometo que logo eu já vou montar uma programação. Deem sugestões de temas, tá bom? Fiquem com Deus. Muito obrigada de coração, né? Espero que tenha contribuído um pouquinho com vocês. E até a próxima, tá bom? Que venham mais. Obrigada, gente. Fique com Deus. Tchau.